Gente, tudo bem? Professor Jefferson aqui conversando com vocês um pouquinho, mais uma vez, né? Saudade de todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma molécula orgânica que tem uma importância vital no bom funcionamento do nosso organismo. Essas moléculas a gente chama de carboidratos, certo? Popularmente conhecida ou conhecidos como açúcares ou também glicídios. São moléculas que a gente já viu o funcionamento, vimos mais ou menos a organização e a composição delas, e agora a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre o jeito que ela age no nosso corpo, qual que é a importância dessa molécula no nosso organismo e como que essa importância é descrita no nosso corpo, ou seja, como que ela age de fato, auxiliando a gente na nossa qualidade de vida e no bom funcionamento do nosso organismo, beleza? Então, ó, carboidratos, também conhecido como açúcares ou glicídios, certo? Esses carboidratos, primeiro a gente tem que saber de onde é a principal origem desses carboidratos, ou seja, quais são os alimentos principais aonde eu encontro carboidratos. Aí você fala assim, professor, eu encontro carboidratos em várias fontes de alimentos, na verdade em bastante, só que tem um lado mais específico que a gente tem que considerar como fonte principal de carboidrato, que é a origem vegetal. Então, quando você fala de carboidrato, as fontes de origem ou de fornecimento de carboidrato, o que eu tenho que comer para trazer carboidrato para o meu corpo, ou são fontes vegetais, certo? E eu separei para vocês a classificação em categorias desses vegetais. Então, por exemplo, quando a gente fala de cereais, os carboidratos estão bastante presentes nesses cereais, que é de origem vegetal, certo? Quando você fala as raízes e tubérculos, também é uma categoria de origem vegetal, onde os carboidratos estão presentes, beleza? A outra fonte que eu separei para vocês são as leguminosas, beleza? Quando você fala de leguminosas, são fontes aonde eu também encontro uma riqueza muito grande de carboidratos, beleza? E a outra parte, ou a outra origem dos carboidratos que eu ingiro e levo carboidratos para dentro do meu corpo em grandes quantidades, são as frutas, certo? Então, quando você fala de origem vegetal, basicamente todas as fontes vegetais, separadas nessas categorias, né? Cereais, leguminosas, raízes e tubérculos e frutas, você encontra carboidratos em grandes quantidades, certo? Então, ó, carboidratos, fonte vegetal. Então, cereais, tubérculos, raízes, leguminosas e frutas têm uma riqueza muito grande de carboidratos, dos mais variados tipos, beleza? Como já vimos anteriormente, que você tem tipos diferentes de carboidratos. E essa questão da gente saber que existem tipos diferentes de carboidratos, ela é muito relevante, porque você fala assim, professor, mas quando você considera os carboidratos dentro do nosso corpo, eu consigo ingeri-los ou trazer para o meu organismo através das fontes vegetais. Você já disse, beleza? Só que qual que é a forma que ele consegue ficar dentro do meu organismo? A forma mais importante que ele necessita ficar dentro do organismo é em formato de glicose, certo? Que é um dos principais açúcares que temos que ter no nosso organismo. Então, se perguntarem para vocês como que os carboidratos devem estar no nosso corpo, a forma que o corpo almeja para desempenhar as funções adequadas que ele vai fazer, super úteis, é na forma de glicose, beleza? Então lembra, glicose é a forma ou o carboidrato mais adequado que o nosso corpo necessita que ele esteja lá. Só que a gente, inevitavelmente, não costuma ingerir glicose na sua forma pura. A gente ingere outros carboidratos que dentro do nosso organismo ele vai ser degradado até ser transformado em glicose.
Aí você fala assim, professor, mas qual é esse principal carboidrato que eu ingiro e lá dentro do meu corpo ele tem que virar um outro carboidrato que é a glicose? O principal carboidrato que a gente ingere nas fontes vegetais que eu citei para vocês é o amido, certo? O amido é a principal forma de carboidrato que nós ingerimos na nossa alimentação, através das fontes que eu citei para vocês. Mas no nosso corpo, ele precisa e vai estar na forma de glicose. É o que o corpo almeja. Então ele entra como amido e dentro do nosso corpo, o processo de digestão e o processo de formação completa do nosso organismo, dos procedimentos naturais, que inclui partes da digestão de um modo totalitário, tem que fazer com que esse amido vire glicose. Beleza? Aí você fala assim, professor, mas você ainda não disse o que os carboidratos fazem de tão relevante no nosso corpo. Você falou que eles são chamados de glicídios ou açúcares, que eles são obtidos principalmente de fontes vegetais. Você disse que a gente ingere nessas fontes vegetais, especialmente o amido, que é o carboidrato que a gente mais traz para o nosso corpo, só que lá dentro ele tem que ser transformado em outro, que é a glicose, que é um outro carboidrato mais simples do que o amido e que vai ser útil para o nosso organismo. Mas o que essa glicose vai fazer no nosso corpo? A glicose é um carboidrato que vai ter a função básica de fornecer energia para o nosso organismo. Aí eu respondo a pergunta que você fala assim, qual que é a importância dos carboidratos? É o fornecimento de energia para o nosso corpo. É a principal fonte energética do nosso organismo. A segunda, na falta de carboidratos ou na deficiência desses, vem os lipídios, que são as gorduras, e na deficiência de carboidratos e lipídios, vem as proteínas, certo? Então a primeira fonte de energia para o nosso organismo são os carboidratos, são os açúcares ou glicídios, sinônimos. Aí você fala assim, beleza, professor, entendi. Os carboidratos servem para trazer energia para o nosso corpo, ele é a primeira fonte energética. E ele tem que ser na forma de glicose. Só que eu ingiro principalmente amido. Como que é essa transição do amido para a glicose no nosso organismo? Pensa assim, ó, por partes. O amido, ele entra no processo inicial da digestão através da boca. Então você come os alimentos e nesses alimentos contém especialmente, entre outras coisas, amido. Esse amido, ele é degradado ou quebrado inicialmente por uma enzima que fica na nossa saliva chamada pitialina, certo? A pitialina é a enzima que degrada o amido. Então, já na boca, na mastigação, por isso que a mastigação é importante, para que o amido seja bem degradado, porque dentro do nosso organismo não existe essa degradação. A degradação ou a quebra da molécula de amido acontece na mastigação. Então, é a saliva que contém uma enzima, pitialina, que faz com que o amido seja quebrado em um outro carboidrato. Ah, professor, então ele é quebrado na glicose, certo? Errado. Não é na glicose. Ele é quebrado numa parte secundária que vai dar origem à glicose, que é um outro carboidrato chamado de maltose, certo? Então, o amido é degradado na mastigação através da enzima chamada pitialina, que está nas glândulas salivares, na saliva em geral, e esse amido degradado se transforma em um carboidrato mais simples, que é a maltose. Quando acontece o processo de digestão, isso já dentro do organismo, essa maltose, ela dá origem a duas moléculas de glicose. E aí sim você tem a molécula necessária para que a função energética aconteça no seu organismo, ou esteja disponível à medida que for necessário. Então, ó, só retificando. Pensa no amido como ingestão principal através das fontes vegetais. Na mastigação, esse amido, que é um polissacarídeo, né? É um carboidrato da classe dos mais complexos.
esse amido, que é um polissacarídeo, né, é uma classe de carboidratos, é quebrado através da pitialina, uma enzima das glândulas salivares, né, na nossa saliva, quebrado num disacarídeo, que é um carboidrato da categoria inferior no sentido de complexidade em relação aos polissacarídeos. Ou seja, o amido é uma molécula mais complexa que se transforma em uma molécula de uma complexidade intermediária, que a gente chama de disacarídeos, certo? Que esses disacarídeos, um exemplo é a maltose. A maltose vai dar origem dentro já do nosso organismo, no processo de digestão já interno, certo? Na região do nosso estômago. Lá, essa maltose dará origem a carboidratos ainda mais simples, que são os monossacarídeos. Nesse caso, a molécula de interesse para o nosso organismo, que é a glicose. E são duas moléculas a cada uma maltose. Então, uma maltose dá origem a duas moléculas de glicose. Entendido? Bom, essa é a parte inicial das funções dos carboidratos, especialmente, como eu disse, função energética. Acontece através da ingestão de vegetais, aonde a principal fonte é o amido, que não é interesse do nosso corpo. Lá dentro ele não degrada amido, mas na saliva tem uma enzima que faz essa quebra, essa degradação, que é a pitialina, que vira a maltose, né? O amido vira a maltose. Essa maltose já dentro do nosso estômago transforma-se, à medida do processo da digestão natural, em glicose. Então sai de um polissacarídeo para um disacarídeo para um monossacarídeo. E aí, com essa glicose, o corpo tem as funções energéticas disponíveis. A molécula energética está pronta para ser usada à medida que for necessário. Entendido? Beleza? Certinho. Primeira parte completa. Aí, a nossa próxima e última etapa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre uma questão interessante, que são alguns problemas relacionados com os carboidratos. E eu queria comentar com vocês especificamente dois problemas que vão dar origem a alguns outros. Eu queria comentar com vocês que é uma questão que é a glicemia e uma outra questão que é a diabetes ou o diabetes. Beleza? Então, glicemia e diabetes são situações onde você pode ter alguns problemas relacionados. Eu tenho alguns tipos de diabetes, que a gente vai citar, 3 especificamente, e eu tenho 2 tipos de situações envolvendo a glicemia. Para quem não sabe, glicemia é os níveis de açúcar ou os níveis de carboidrato no nosso sangue, no plasma sanguíneo. Professor, qual carboidrato você está falando? Eu estou falando da glicose. Então, quando você fala de glicemia, ela nada mais é do que o nível adequado de glicose no plasma sanguíneo. Ou seja, na sua corrente sanguínea tem carboidrato, tem um açúcar, que é a glicose. Beleza? Que foi degradado lá naquelas etapas que a gente comentou. Essa glicose no sangue ela tem que ter uma quantidade equilibrada. E esse padrão de equilíbrio entre plasma sanguíneo, o popular sangue, mas a glicose, dá a característica que a gente chama de glicemia. Professor, quando você fala das taxas adequadas de glicose no sangue, você está falando de quanto exatamente? Tem um aparelhinho que mede a quantidade de açúcar no seu sangue, a quantidade de glicose no seu sangue, mede a sua glicemia, para ver se ela está acima do natural ou do normal, ou abaixo do natural ou do normal, certo? Em níveis desajustados, tanto para mais quanto para menos. Quando você fala desse aparelhinho, ele vai te dar um valor. Aí, o médico, o enfermeiro que estiver analisando a sua glicemia, ele vai ter que encontrar um valor para ele considerar como um valor equilibrado ou dentro do normal, do esperado, aproximadamente entre 70 a 110 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Então, a proporção que você tem entre glicose e plasma sanguíneo tem que ser de 70 a 110 de glicose por decilitro, a cada 1 decilitro de sangue, ou de plasma sanguíneo, como queiram. Se você tem números acima
do permitido, ou seja, acima do natural, que seria no máximo 110, aí você tem a hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue. Se você tem níveis abaixo do esperado, ou seja, abaixo de 70, que é o mínimo esperado, você tem uma hipoglicemia, H-I-P-O, hipoglicemia, é uma taxa de glicose abaixo do esperado, do equilíbrio natural, que é entre 70 e 110. Se você tem uma H-I-P-E-R, glicemia, tudo junto, acima de 110. Então, valores acima de 110 miligramas por decilitro, hiperglicemia, excesso de açúcar no sangue. Quando você tem taxas abaixo de 70, que é o valor mínimo esperado, você tem a hipoglicemia, que é deficiência de açúcar no sangue. Professor, o que causa a hiperglicemia e a hipoglicemia? Como que eu descobriria se eu tivesse sintomas e não tivesse próximo a um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro que poderia me ajudar nesse diagnóstico prévio, digamos assim? Como é que você agiria? Quando geralmente você tem problemas relacionados ao sistema nervoso, a região cerebral, é a hiperglicemia. Quando você tem problemas relacionados à estrutura corporal, fraquezas, desmaios e tonturas, é a hipoglicemia. Então, deficiência de açúcar, geralmente são fraquezas, náuseas, tonturas e até desmaios. Quando você tem a hiper, geralmente são problemas cerebrais, certo? Na região do sistema nervoso central, para ser mais específico. Beleza? Então, essa é a primeira situação que a gente considera de adversidades em relação aos carboidratos, especialmente o que o nosso corpo usa, que é a glicose. Entendidos? Bom, aí a próxima situação que eu disse para vocês é o diabetes, ou a diabetes. Professor, o que a diabetes é e quais são as suas variações? Para explicar o que seria a diabetes, a gente precisa conhecer uma glândula importante do nosso corpo e 2 hormônios que ela produz, porque são esses 2 hormônios que vão regular as taxas de glicose no nosso sangue e vai tentar mediar esse equilíbrio necessário para que não haja nem a hipo, nem a hiperglicemia e nem desenvolva o diabetes, de nenhum dos tipos, nem gestacional. O que acontece? A glândula que eu estou falando é o pâncreas. Então, o pâncreas, ele secreta ou produz 2 hormônios super importantes que têm relação direta com a glicose no nosso organismo. Vai controlar os níveis, fazer retiradas e o outro vai fazer o controle para estimular a produção. Professor, quais são esses 2 hormônios? Eu acho que vocês conhecem, não é tão esquisito do nosso cotidiano, que é a insulina. Então, o pâncreas, ele produz 2 hormônios. Um é a insulina, que tem a relação com a glicose no nosso sangue, já explico como é que é. E o outro é o glucagon, certo? Glucagon. Esse outro hormônio também tem uma relação direta com os níveis de açúcar no nosso sangue. Insulina e glucagon, 2 hormônios ligados à glândula chamada pâncreas. É ela que produz esses 2 hormônios. Professor, como que você fala ou como que você consegue saber que o pâncreas, ou como que ele faz a produção de 2 hormônios diferentes? Para ficar melhor a pergunta. O pâncreas, ele tem nas suas células 2 conjuntos diferentes de células. Então, existem as células alfa e as células beta. As células alfa do pâncreas, que é um tipo celular, produzem o glucagon. E as células beta do pâncreas produzem a insulina. Beleza? Professor, mas para que serve a insulina e o glucagon? Bom, a insulina, ela vai fazer o quê? Ela controla a retirada da glicose da corrente sanguínea para que essa molécula seja distribuída para o resto do organismo. Então, o que a insulina faz? Ela consegue selecionar a glicose da corrente sanguínea e
disseminar essa glicose à medida que o corpo necessite de energia. Então, digamos que o corpo precisa da glicose para tal função. Quem faz a retirada da glicose da corrente sanguínea e leva para ser usada em outra área do nosso corpo é a insulina. Então, ela controla, ela não faz nem produção, nem estimula a produção, nem regresso da glicose. Ela faz o quê? A retirada de moléculas de glicose da corrente sanguínea e distribui ela à medida que o corpo necessita em outras áreas do nosso organismo. Então é controle de glicose do sangue para o corpo, essa é a insulina. E o glucagon, o que ele faz? Ele estimula a produção de glicose quando ela está em níveis baixos dentro da corrente sanguínea. Então o glucagon ele manda estímulo para o cérebro para que ele inicie um outro estímulo para incentivar a produção de glicose, porque está muito baixa por alguma razão, por anemia, por deficiência de vegetais que contêm o carboidrato específico, que é o amido que vira glicose, enfim, é estímulo da produção de glicose. Esse é o glucagon. E a insulina é o controle de retirada da glicose da corrente sanguínea para distribuir à medida que o corpo necessite em outras áreas dessa energia que a glicose oferece. Bom, até aí a gente conseguiu entender. Professor, mas como é que eu vou julgar então os tipos diferentes de diabetes? A diabetes ou o diabetes, ele tem relação direta com essa glicose. Então, automaticamente ele vai ter relação direta com a produção, que é o glucagon, o incentivo à produção, né, para ficar mais exata a nossa definição, e com os níveis de glicose no sangue, que seria a insulina. Certo? Se ela retirar bastante, os níveis ficam adequados. Se ela retirar pouco, os níveis ficam exagerados. E por aí vai. Aí eu tenho, que até anotei aqui para vocês, a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. O importante é a gente principalmente saber a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, na questão da glicose na nossa corrente sanguínea, no nosso plasma sanguíneo. Quando você considera a diabetes tipo 1, é a diabetes onde há insuficiência de glicose. Então você considera a insuficiência de insulina, perdão, do hormônio, insulina, não é de glicose. Então você tem moléculas de glicose disponíveis na corrente sanguínea, mas não tem insulina suficiente para retirar aquelas moléculas à medida que o corpo precisar. Certo? É aquela coisa, tem um pelotão de insulina, só que ele não dá conta de tantas moléculas de glicose. Então, a quantidade do hormônio é insuficiente. E aí você geralmente toma injeções que suprem essa insuficiência. E quando eu falo da diabetes tipo 2, significa você ter uma resistência celular à insulina. Então, o corpo produz a quantidade adequada de insulina, só que essa insulina ela é impedida de fazer a função. O corpo não reconhece a insulina como hormônio responsável por retirar a glicose do sangue e levar para as outras áreas do corpo. Então, ele vê a insulina como um corpo estranho. Os níveis de produção pelo pâncreas estão legais, só que você tem um bloqueio para essa insulina desempenhar a função dela. O corpo não reconhece como um agente estranho, não como um agente corporal que vai auxiliar na retirada dessa glicose. Então, diabetes tipo 1 tem a relação com a insuficiência de insulina. Então você toma geralmente injeções para suprir essa insuficiência. Tem pouca insulina para muita glicose. Quando você fala tipo 2, você tem a quantidade adequada de insulina e de glicose também, só que você tem o não reconhecimento da célula em relação à insulina. Ela não vê a insulina como um hormônio que vai auxiliar na retirada de glicose. Vê como um agente estranho, impede a função. Impede que a função da insulina seja realizada, ou seja, impede que ela passe para retirar a glicose do sangue e levar para áreas diversas do nosso organismo, beleza? Tipo 1, insuficiência de insulina. Tipo 2, não reconhecimento da insulina pela célula, beleza? Os níveis são adequados, mas ela não reconhece. Impede que a insulina faça a função determinada para ela, que é retirar a glicose e levar para o resto do nosso organismo à medida que o corpo necessite dessa fonte de energia. Bom,
E para terminar, tem a diabetes, que a gente chama, que eu até anotei aqui, ó, gestacional, que ela não tem uma relação direta com a pessoa em si, ela tem mais relação com a mãe que carrega a criança. Se a mãe, e é uma coisa natural, ela aumenta demais o peso, acontece que esse aumento do peso pode causar o desenvolvimento da diabetes. Então você tem diabetes por insuficiência de insulina, tipo 1. Você tem diabetes por não reconhecimento da insulina, tipo 2. E você tem diabetes por excesso ou aumento de peso exagerado da mãe que vai passar essa diabetes para o bebê, beleza? Então a diabetes gestacional tem a ver com o peso excessivo, o ganho de peso excessivo da mãe. Isso passa por comidas gordurosas, passa por fumar, passa por bebidas alcoólicas e outras coisas que a gente sabe que deve evitar, tanto na gravidez quanto na nossa vida natural, digamos assim. Não é bom excesso de gorduras, não é bom fumar, nem pouco, nem muito, nem mediano, e não é bom ingerir bebidas alcoólicas, nem pouco, nem muito, nem mediano, beleza? Então, independente do estágio que a mãe esteja, essas coisas devem ser controladas, umas abdicadas, como o fumo e a bebida alcoólica, e outras controladas, como a ingestão de gorduras em excesso, popularmente chamado de lipídios, as gorduras ruins. Bom, gente, é isso. Carboidratos na sua função de produção de energia e nas suas variações relacionadas a problemas que podem acontecer fruto de ações dentro do nosso organismo que tem a ver com os açúcares, que tem a ver com a glicose, que tem a ver com carboidratos. Beleza? Agradeço mais uma vez, tudo certinho. Qualquer dúvida é só chamar. Assista essa aula, super importante, e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.